Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia a todos os servidores do município de Quixeramobim, aos que nos acompanham também pelas redes sociais. Bom dia, Beatriz. Bom dia, equipe aqui do estúdio. Hoje o programa será apresentado por mim, Aline Lima, vice-presidente do Sindicec, e pela nossa presidente Águida Maria. Hoje são 11 de outubro de 2025 e esse é o programa Sindicato em Destaque. Para hoje nós temos os nossos informes sindicais e as nossas manchetes. A reforma administrativa, o precatório do Fundef, a segunda parcela, e Outubro Rosa. Vamos falar um pouquinho também, sobre a campanha do Outubro Rosa. Lembrando que esse programa é gravado às sextas-feiras, no caso, dia 10 de outubro. E qualquer notícia, qualquer fato que venha a acontecer posteriormente à gravação do programa, a gente traz no programa da semana seguinte. Vamos aqui trazendo mais algumas informações, alguns lembretes. Que o nosso sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos de Quixeramobim, ele fica na rua Dias Ferreira, número 103, funciona de segunda a sexta, no horário de 7 da manhã às 17 horas. O nosso telefone é o 3441-0046. O nosso WhatsApp é o 99723-3133. Nosso WhatsApp só recebe mensagens, não recebe ligação e só atende até às 14 horas, tá? No WhatsApp só se responde até às 14 horas. Vamos aqui também lembrando as nossas parcerias. Quem é servidor tem direito a alguns benefícios. Na clínica Prontomed, a consulta fica no valor de R$ 80. O exame de ultrassom fica no valor de R$ 70. Os exames cardíacos de mapa e Holter ficam no valor de R$ 60. O resto é complementado pelo sindicato. Na Clinilab, a maioria dos exames laboratoriais, o sindicato cobre de forma integral, 100%, os exames laboratoriais. Lembrando, gente, que quem precisar, quem tiver o interesse, tem que solicitar a guia aqui no sindicato. Pode ser, sim, através do WhatsApp. Tem que solicitar a guia aqui com a gente, com antecedência, geralmente no início do mês, porque tem muita gente pedindo e aí acaba rápido, certo? Fica aí a dica. Nós temos também no Quionda Fast Food desconto de 10% nos alimentos, nos pedidos, e não entram as bebidas, tá, gente? O desconto de 10% é só para a alimentação. Na loja Pedro Motos, nós temos 10% de desconto na compra de peças. Não entra a questão dos serviços da loja. Na farmácia Maia, nós temos 10% de desconto na compra de medicamentos genéricos e 5% de desconto nos medicamentos de referência. Na Ótica Reis, nós temos desconto de 18% na compra do seu óculos. Na papelaria RA, que fica ali na Teixeira de Freitas, nós temos 8% de desconto em compras à vista. E nós temos 10% de desconto no Espaço Fitness, onde acontecem aulas de natação e hidroginástica. Lembrando, gente, que a Clinilab faz parte do grupo GBS, o grupo Glaucio Barros Saldanha. Então, nós também vamos ter desconto nas outras empresas do grupo, que é a Farmácia Santa Maria, a Fitofarma, que é farmácia de manipulação, na Hiperfarma Popular, na Droga Jales e na Rio Gás Ultragás. Todas fazem parte do grupo GBS e também entram os nossos descontos desses outros comércios. Passando agora a palavra para a nossa companheira Águida Maria com os assuntos do dia. Bom dia, Águida! Bom dia, Aline, Beatriz, ouvintes da Rádio Campo Maior, servidores, internautas. Pessoal, a gente está com uma semana muito agitada. E nos próximos dias nós vamos ter que ter muito mais agitação, Vem aí o dia do servidor público, que é no próximo dia 28 de outubro. Tem também o dia do professor, que é no dia 15 de outubro. Tem, esse mês já teve dos ACS e dos ACE. Então, muito servidor comemorando o dia agora, no mês de outubro, muitas categorias. E o outubro já é tradicionalmente um outubro de luta, Porque tem todas essas
essas homenagens e o tempo está de muito ataque, né, no serviço público e na carreira do servidor público. Então, já é um outubro de luta, né, e a gente vai transformar, né, a nossa comemoração do dia dos servidores aqui no município, né, dos servidores em geral e das categorias que comemoram em outubro, de todas as categorias, precisamos transformar isso em luta, porque corremos o risco de um desmonte geral, chamado reforma administrativa. Você já deve ter visto nas nossas redes sociais, nos nossos grupos e tudo, que teve uma grande manifestação em Fortaleza, né? A Marcha dos Servidores Públicos em Fortaleza aconteceu no último dia 9, né? Também você já deve ter visto também que a gente está divulgando que está planejada uma marcha para o próximo dia 29 de outubro, lá em Brasília, né? Todos esses eventos e tanta coisa que está acontecendo, né, localmente, né, tem gente promovendo nos seus locais, e essas marchas, tipo a do dia 9 em Brasília, são unificações, né, de vários municípios, né, de movimentos sociais, de centrais sindicais, de muitos sindicatos, para juntar um público maior. Então, foi isso que aconteceu agora, no dia 9. Agora, nós vamos fazer um pequeno relato do porquê que isso está acontecendo e porquê que isso precisa se intensificar a partir de agora. Pessoal, vocês já estão bem familiarizados com o termo, né, com o nome PEC 32, porque a chamada reforma administrativa, porque a PEC 32, a gente já vem lutando contra ela desde 2020, e desde 2020 que a gente vem conseguindo barrar a votação dessa maldita PEC 32, que é uma reforma administrativa proposta, uma reforma nefasta que destrói o serviço público e também a carreira dos servidores públicos. Destrói, foi essa palavra que eu disse, foi essa que você ouviu, e é o que acontece, destrói. Agora, eles inventaram um tal grupo de trabalho, né? O Congresso fez lá um grupo de deputados, só gente do bem, da extrema-direita, e para fazer um texto alternativo à PEC 32. Não é que a PEC 32, que já era ruim, piora com esse novo texto, né? O texto ainda não tem número, a PEC não tem número ainda, mas a gente corre mais risco com ela do que a gente corria com a PEC 32. É por isso que a gente já está na rua, né? Mal a gente tomou conhecimento do documento. É um documento de 500 páginas que a gente ainda está se apropriando dele. É muita. Tu imagina o tamanho das maldades que tem dentro desse documento. Vai imaginando aí. A gente vai colocar assim o documento para quem quiser ler, né? Mas a gente está fazendo seminários, então, as centrais, né? A nossa confederação, a nossa federação estão propondo seminários, né? Que são pessoas assim mais tecnicamente preparadas. Elas estudam o texto e tiram de lá tudo aquilo que a gente precisa saber, mais resumidamente, para repassar para os nossos filiados, para os nossos colegas, né, servidores públicos e servidoras, porque a situação é muito ruim, né? O tal grupo de trabalho trouxe como isca palavras bonitas como modernização da governança e da gestão, né, transformação digital, sem explicar, o povo já engabela o povo, profissionalização do serviço público, extinção de privilégios. Essas são as iscas que eles trazem nos eixos de trabalho que eles fazem. Só que quando eles vão passar para o desdobramento de cada eixo, né? São 4 eixos. Quando vai para o desdobramento de cada um, é aí que a gente vê o quão essa reforma não combate privilégio nenhum, o quão essa reforma destrói o serviço público, né? Precariza o serviço público, né? Vai dificultar a vida dos usuários do serviço público, que somos nós também, né? É o SUS que nos opera, né? A gente trabalha na educação pública, os nossos filhos estudam na educação pública, então a gente é usuário do serviço público e tudo isso vai ser cada vez mais precarizado por conta dessa reforma administrativa proposta, né,
A PEC 32 já propunha isso, e agora esse novo texto desse tal grupo de trabalho, ele vem pior ainda. Por que a gente não vai ler o texto agora? Porque a gente ainda está se apropriando do texto. O texto foi publicado na semana passada, ele tem 500 páginas, então até agora o que a gente tem é só estudos mais superficial, mas desde então a gente já sabia que o texto ia vir ruim. Por quê? Por conta de quem foi que quem foi que teve a ideia de apresentar um texto substitutivo à PEC 32, e quem era que estava formando lá o grupo de trabalho, quem era o relator. Então, todas essas pistas aí, todas essas pessoas que já estavam aí, nos davam pistas de que esse projeto viria muito ruim, assim como veio. E a gente vai detalhar mais coisas, né, ao longo dos programas, e enquanto isso a gente já caiu na rua. Como eu lhe falei, acabei de falar, a gente esteve lá em Fortaleza no dia 9, porque estava todo mundo lá, todos os municípios estavam lá, quem podia com a representação maior, quem era mais de longe, com a representação menor, mas todo mundo estava lá, tanto os trabalhadores da capital como de todos os municípios. Por quê? Porque é preciso enfrentar, né, esse Congresso. Isso não é uma iniciativa do governo federal, é uma iniciativa do Congresso. Esse tal grupo de trabalho é do Congresso, e só tem coisa nefasta nessa proposta de reforma administrativa, que só tem o nome de reforma, que na verdade ela é um desmonte. É um desmonte do serviço público. Se não, veja bem, quais são os principais males desta reforma, que a gente pode chamar de desmonte administrativo, né? O que vai acontecer se essa reforma for aprovada? Ela vai acabar com a estabilidade do servidor público, a minha, a sua, abrindo a porta para a perseguição política e o aparelhamento de todos os equipamentos públicos, né? Dos equipamentos municipais, estaduais, federais, porque o servidor com estabilidade, ele ainda tem uma segurança, né, de enfrentar alguma coisa errada que venha, que venha para ser feita. Ele ainda pode se negar a fazer alguma coisa errada. E quem não tem estabilidade, eles aparelham completamente. Uma outra coisa ruim, vai expandir, como nunca visto, os contratos temporários e a tal da terceirização, precarizando ainda mais o serviço público. Por quê? Porque tirando a estabilidade do serviço público, ela também acaba com a obrigatoriedade do concurso público, né, para você ingressar no serviço público. É uma coisa nefasta, né? É tipo uma seleção com validade de 10 anos, com validade de no máximo 10 anos. Daqui a 10 anos se faz de novo, se você não passar de novo, tchau. Né? Não tem mais a estabilidade que sempre se teve. Então, acaba com essa estabilidade, expande o contrato temporário e precariza ainda mais o serviço público. Por quê? Porque você vê aqui o exemplo do nosso município, o que acontece com todos os temporários, né? O que acontece com os temporários? Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo ano, o que acontece. Então, é a precarização total, depois, se isso for aprovado. Também vai desvincular os serviços de saúde, educação e previdência social do orçamento da União, cortando os recursos vitais para a maioria da população pobre. Como a gente falou, já falei anteriormente, né? A gente usa a saúde pública, a gente usa a educação pública, né? Nós que somos servidores públicos, a maioria de nós usa, e tem uma gama de brasileiros que também são usuários desses serviços. Tem os rurais que dependem da Previdência também. Isso tudo vai ser desvinculado do orçamento da União. Ou seja, a gente não vai ter mais nenhuma garantia que a Previdência Social vai poder manter os pagamentos dos benefícios que ela já tem e que ainda deverá adquirir, porque é uma constante.
adquirir benefício para pagar a Previdência, né? A gente envelhece, a gente tem uma expectativa cada vez mais alta e cada vez mais se precisa de Previdência. E precisa de uma Previdência forte, vinculada ao orçamento da União, para garantir os pagamentos. Em desvinculando o serviço de saúde, a gente não vai mais ter... hoje a gente tem só aquela precariedade pela má administração, né? A espera, né? A demora do nosso atendimento, a demora da nossa cirurgia, mas ela acaba acontecendo. O transplante para quem precisa acaba acontecendo. Depois dessa reforma, tudo isso vai ser desvinculado. Aí eles vão fazer se eles quiserem. Você não vai mais poder entrar na justiça para conseguir aquele remédio caro que você não pode comprar e você precisa. Todas essas coisas vão acabar, né? A educação... o risco que... Sim, ainda falando da saúde, né? As categorias que têm piso na saúde, como os ACS e os ACE, né? Que tem piso salarial já implantado. Esse piso corre risco, né? Porque se desvincular a saúde, não vai mais ter garantia de recurso para pagar esse piso. O piso da enfermagem, que já foi aprovado na maioria dos municípios, como por exemplo no nosso, ainda não foi nem implantado, mas já corre o risco de morrer aí sem nem ser implantado, né? Quando se passa para a educação, corre o piso dos professores, corre risco, né, de sofrer aí um congelamento, porque uma das propostas dessa reforma é o congelamento de salário, né, de todo mundo. Vai congelar geral o salário de todo mundo. Só vai aumentar salário de quem ganha salário mínimo. Quem ganhar acima do mínimo vai congelar todo mundo. Então, todos esses riscos se correm, né? Corre o risco de desvincular o piso da educação daquela lei 11.638, que já existe desde 2008. Então, todas essas questões, todos nós servidores públicos, e corre o risco também de não ter verba suficiente no Fundeb para financiar a educação pública do modo como ela é financiada hoje. Então, todas essas questões estão em jogo, né? Além do mais, no texto da reforma, ela blinda privilégio de parlamentares e militares. Blinda os privilégios. Quais são as classes privilegiadas no serviço público? São parlamentares, militares e uma parte do judiciário, porque nem é todo mundo do judiciário que é privilegiado, não. A grande maioria também tem uma grande parte também que é trabalhador assalariado como nós. Então, ela foca só numa parte bem seletiva do judiciário e deixa de fora militares e parlamentares. Esses privilégios aí continuam. Então, não vai combater privilégio de ninguém, de quem tem. Porque eu e você não temos privilégio, né? E outra coisa que mantém o sistema de emendas bilionárias, ou seja, para ajudar o financiamento de onde eles vão desvincular, eles vão botar, não, os deputados podem mandar emenda para os municípios. Aí a gente já sabe o que acontece com essas emendas, né? A gente está vendo aí. Se não está vendo, quem não está vendo, é só ligar aí os jornais, o noticiário, ver as investigações que o STF está fazendo. Então, a gente vai aproveitar agora no mês de outubro, né? E vamos centrar as nossas forças no combate a essa reforma para que ela não passe, né? Então, já vai lá nos perfis do deputado, já fala para ele não votar isso aqui, porque senão ele vai se dar mal na próxima eleição do ano que vem, né? E a gente já publicou a rede social dos deputados nos nossos grupos. E você pode também só abrir o YouTube, pegar as redes do seu deputado, YouTube não, o Google, pegar as redes do seu deputado e ir lá dizer, ó, que deputado, não vote na reforma administrativa não, viu? Se você votar nessa reforma, você não volta no ano que vem. E não cobre só o seu, cobre os 22 deputados federais do estado do Ceará. O que está se recomendando é cada estado centralizar nos seus, que todo mundo fica ciente, né? De que não deve votar isso daí. E agora, gente, vamos falar sobre o precatório do Fundef, segunda parcela, né? Como hoje já é sábado, o programa foi gravado na sexta-feira de manhã. Estava previsto para o dia 10, né? Ontem, a lista final dos precatórios, né? A lista definitiva dos beneficiários dos precatórios. Como a gente já sabe, a lista da segunda parcela veio diferente da primeira parcela. O que é
inadmissível, porque se a prefeitura vai fazer um pagamento em 3 parcelas, né? Então, os beneficiários da primeira, da segunda e da terceira parcela deverão ser os mesmos. Não tem nada que justifique a prefeitura ter pago a primeira parcela para umas pessoas e na segunda parcela excluir pessoas da primeira que receberam a primeira parcela e incluir pessoas que não tinham recebido ainda. Gente, é muito complicado isso e a gente mandou uma notificação para a prefeitura. Eu vou ler aqui. Primeiro eu vou ler aqui o artigo 5º da Emenda Constitucional 114. Diz assim, artigo 5º. As receitas que os estados e os municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do fundo. Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono vedada a incorporação na remuneração da aposentadoria ou na pensão. Então, aí está bem explícito, é 60% para os profissionais do magistério. Aí a prefeitura fez um acordo, dividiu o precatório em 3 parcelas, pagou a primeira parcela para umas pessoas, excluiu outras da segunda, incluiu outras na segunda. Aí ela precisa explicar, porque isso é inadmissível, é inconstitucional, como vocês estão vendo aqui no artigo 5º aqui da Emenda Constitucional que eu acabei de ler. Então, temos aqui, notificação extrajudicial e requerimento. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, né? Aí aqui tem... eu não vou ler o documento todo, pessoal, porque é muito grande. Eu vou ler partes. Então, aí aqui tem as leis que fundamentam esse requerimento, embasado no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, combinado com o Decreto-Lei número 201/67, Lei de Improbidade, estribado ainda na Lei 12.527, de 2001, por fim, com base no artigo 726 do Código de Processo Civil brasileiro e na Emenda Constitucional 114 de 2021 e na Lei Federal 14.325 de 2022 e outras normas, vem notificar extrajudicialmente o excelentíssimo prefeito do município de Xeramubim, com sede no Paço Municipal, nos termos que seguem. Aí aqui, pessoal, diz assim: o município notificado publicou recentemente, através do edital número 20.2509/3001, relação dos beneficiários da segunda parcela do precatório do Fundef referente ao processo número 080-73-20-51-201-4405-8100, em curso na 7ª Vara Federal do Estado do Ceará. No novo edital, conforme relação exemplificativa anexa, muitos dos beneficiários do pagamento da primeira parcela do Fundef foram excluídos, sem qualquer fundamentação, como também constam nomes novos que não constaram na primeira relação de beneficiários do precatório do Fundef, sendo o objetivo da presente notificação extrajudicial requerer explicações sobre os fatos narrados. Então, pessoal, aqui segue um monte de fundamentações para o que a gente está requerendo, né, que não vem ao caso nós ficarmos lendo. E agora vamos para o que nós estamos notificando e requerendo. Da notificação e requerimentos. Assim fica Vossa Excelência, prefeito de Xeramubim, notificado quando aos pedidos abaixo, requerendo e devendo serem respondidos no prazo de 72 horas a contar do protocolo da presente notificação. 1. Porque servidores receberam abonos das diferenças do Fundef referentes ao pagamento da primeira parcela do abono do Fundef, precatório oriundo do processo números, aí tem aqui o número do processo, foram excluídos da relação dos beneficiários do pagamento do abono relativo à segunda parcela do abono do Fundef em 2025.
2. Porque servidores que não receberam abono das diferenças do Fundef referentes ao pagamento da primeira parcela do abono do Fundef precatório oriundo do processo número, aquele número que eu já li lá, né, anteriormente, foram incluídos apenas agora no pagamento da segunda parcela aos beneficiários do abono do Fundef. 3. Qual o valor total que será rateado de diferença do Fundef no pagamento da segunda parcela? 4. Negar acesso às informações requeridas na presente notificação levará à tomada das seguintes medidas judiciais administrativas. A. O sindicato requererá ao Ministério Público local a abertura de inquérito civil público para investigar o fato e tomar as medidas por violação à lei de acesso à informação. B. O juiz da 7ª Vara Federal que expediu o precatório do Fundef será informado de todas as ilegalidades praticadas. C. Será protocolada a representação criminal junto à Procap em face do gestor maior do município com base no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei nº 201 de 67. E D. Será informado o Tribunal de Contas do Estado do Ceará sobre as irregularidades praticadas, sem prejuízo de outras medidas judiciais e administrativas cabíveis. Quixeramobim, Ceará, 8 de outubro de 2025, Águida Maria Rodrigues da Silva, presidenta do Sindsec. E a gente finalizou essa notificação no dia 8 de outubro e ela foi entregue, né, recebida pela prefeitura no dia 9 de outubro. Então, até a próxima terça-feira, a prefeitura deverá, né, nos ter dado uma resposta sobre este assunto. E agora, né, nesse momento, né, já deve ter sido publicada a segunda lista de beneficiários, né, da segunda parcela do precatório e houve reclamações, né, muita gente, pessoal que estava na primeira lista e não estava na segunda, com certeza foi reclamar, né, para ser incluído. Então, vamos... a partir de segunda-feira, a gente também poderá tomar providências sobre esta segunda lista, né? E no mais, a gente vai ter que aguardar a resposta da prefeitura para saber qual é os encaminhamentos que vamos dar a partir de agora. O que nós não podemos admitir é que a prefeitura faça esse tipo de coisa assim, sem mais nem menos, e na nossa cara, de fazer umas listas desse modo, diferentes uma da outra, se os beneficiários são os profissionais do magistério que trabalharam lá atrás, não muda, é arquivo que não muda. A prefeitura vai explicar como, vai admitir o quê? É preciso ela resolver essa questão. E sem prejuízo para os profissionais do magistério, que são os beneficiários do Fundef. É isso, Águida. Temos que estar sempre atentos e vigilantes. Bom dia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Aline. Bom dia a todos. Gente, vamos trazer um pouquinho agora, né, o assunto, falando um pouquinho de saúde da mulher, principalmente, que é o Outubro Rosa, né? Nós sabemos que o mês de outubro, né, é o mês da conscientização sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Né? O que seria o câncer de mama? É um tumor resultante da multiplicação de células anormais no nosso corpo, tá? O câncer de mama, ele não acontece só em mulheres, tá, gente? Pode ser em homens também. Mas apenas 1% dos casos são masculinos, né? É mais comum entre as mulheres. E aí nós temos alguns fatores de risco, né? Nós temos o histórico familiar, mulheres acima dos 40 anos, pessoas com sobrepeso também dobram as chances de desenvolver o câncer de mama, pessoas que fazem uso de álcool ou cigarro, né? Que são fumantes, tabagismo. E também aumentam a incidência de acontecer, tá certo? Então, esse mês de outubro a gente traz esse alerta
para a gente que é mulher também se cuidar. A prevenção, né, no caso, acontece basicamente com o nosso autoexame da mama, né, que a gente faz em casa, faz no nosso quarto, no nosso banheiro, de frente para o espelho, procurando se tem alguma alteração na mama, faz o toque, procurando se sente algum nódulo, algum caroço, se tem alguma mudança. E também, a partir dos 40 anos, já é indicado que se faça o exame de mamografia, anualmente, para fazer esse rastreio e essa prevenção. Nós sabemos que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? E as chances de recuperação, no caso de algum diagnóstico, acontece também de forma mais rápida, grandes chances de cura quando se diagnostica precocemente. Então é isso, gente. Vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, vamos seguir atentos à nossa saúde, né? A nossa saúde também faz parte, né? Uma vida com respeito, uma vida plena, uma vida com seus direitos respeitados, tudo isso impacta na nossa saúde. Então é isso, agradecemos a todos pela audiência, pela paciência e a gente se vê na próxima semana. Um bom fim de semana a todos.